Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que saiu hoje, no dia 30 de agosto, sobre o desempenho de Ciro Gomes na Wikipédia, em que depois aí dos últimos movimentos, Jornal Nacional e tudo mais, Ciro ultrapassou Lula e Bolsonaro nessa plataforma de pesquisa que é muito importante para as pessoas conhecerem ali os candidatos. Eu vou trazer detalhes sobre isso, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui e não está inscrito no canal, se puder nos dar essa força aí, ativa aí também o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, manchete do Metrópolis. Após início de campanha, Ciro ultrapassa Lula e Bolsonaro na Wikipédia. Então vamos ver aqui que tem alguns detalhes trazendo que desde o início da campanha eleitoral deste ano, que começou oficialmente no último dia 16, o verbete do candidato Ciro Gomes, do PDT, na Wikipédia teve mais visualizações que os de todos os outros postulantes ao Palácio do Planalto, incluindo Bolsonaro e Lula. A página do pedetista e ex-governador do Ceará registrou 161.100 visualizações no período até domingo, dia 28 de agosto. E vale destacar que nesse mesmo período aqui, as páginas de Lula e Bolsonaro receberam em média 35 mil visualizações a menos que a de Ciro Gomes. Os dados foram obtidos pelo Metrópolis a partir de informações coletadas na própria Wikipédia, considerada a maior enciclopédia online colaborativa do mundo. Outra informação importante, até então, a última vez que Ciro havia ultrapassado os dois mais fortes candidatos nas eleições de 2022, segundo as pesquisas, foi ainda na campanha de 2018, em outubro daquele ano. Na ocasião, a página do pedetista na Wikipédia obteve 645.900 visualizações, enquanto a de Lula, já fora da disputa por decisão do STF, contabilizava 347.100 acessos. E aqui vamos trazer agora a fala do professor da UNB, Lúcio Renaud, que disse o seguinte: isso tem a ver com o fato de ele, Ciro Gomes, ter despontado como candidato alternativo a Lula e Bolsonaro com maior intenção de voto. Então, como eu tenho falado sempre aqui, o candidato que está em terceiro, sobretudo no momento em que muita gente está cansada dessa polarização, o candidato está em terceiro, ele passa a ser mais observado. E como o Ciro, as pesquisas mostram que o eleitor conhece ele muito de ouvir falar, porque foi candidato outras vezes, então a pessoa fala, não, conheço o Ciro, só que não é um conhecimento aprofundado como ela tem de outros candidatos. Então, é natural que diante do começo do horário eleitoral, assim como sabatina no JN, debate na Band e outras questões mais, Ciro despertasse a atenção do eleitor que vai lá e faz a pesquisa. Assim como nós observamos que depois do debate na Band, o Ciro liderou as menções positivas nas redes sociais, enquanto outros tiveram menções mais negativas do que positivas. Vamos ver aqui agora, a matéria destaca que um dia de grande alta no nome de Ciro foi após a entrevista no Jornal Nacional na última quarta, quando conseguiu, no único dia, 57.500 visualizações. Simone Tebet, vai destacar também, experimentou algo semelhante após ela ter participado lá do JN e ela alcançou ali números interessantes, porém os números totais ali estão abaixo de Ciro, na casa de 73 mil. Então é importante destacar que a Simone também chamou atenção, mas não chega nem perto do que o Ciro conseguiu. E o cientista político Eduardo Green, da FGV, disse o seguinte: os jovens hoje estão muito desiludidos com as lideranças políticas tradicionais, como Lula e Bolsonaro. Então, Ciro pode ser uma alternativa nesse sentido. E eu tenho reparado nas pesquisas estimuladas aí no cenário para a presidência, que o Ciro, quando você separa ali por faixa etária, o Ciro tem conseguido ir melhor junto ao eleitorado jovem. Isso também é interessante, porque o Ciro traz um pouco dessa indignação com o momento presente, que vai muito ao encontro do que o jovem está buscando. Então, realmente vale a pena, além do Ciro ter aí criado algumas alternativas, algumas iniciativas para comunicar melhor com esse eleitor. Vale a pena continuar conferindo os números agora que os debates começaram, já que Lula e Bolsonaro não empolgaram tanto quanto Ciro e Simone Tebet. E aí eles abriram espaço para o próprio Ciro. Esse levantamento foi feito até o dia 28, ou seja, antes
do primeiro debate. Depois do debate, eu já vi que alguns indicativos de que o Ciro continuou crescendo tanto na Wikipédia, assim como nas buscas aí, né, na internet de um modo geral, no Google, etc. E pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, foi divulgado pela Folha que no dia 30 de agosto, meio-dia e 54, Lula e Bolsonaro derrapam em popularidade digital com debate. Ciro e Tebet disparam. E aqui vai dizer então que no domingo, quando ocorreu o evento organizado por Folha, UOL, Band e Cultura, os dois principais opositores registraram queda no índice de popularidade digital, IPD, que vai de 0 a 100 e é calculado diariamente pela empresa Quest. O atual presidente, vejam bem, que tem desempenho superior na internet na maior parte do ano, recuou de 60,64 para 58,65. Então, Bolsonaro caiu 2 pontos praticamente, sendo ultrapassado por pouco pelo petista, cujo indicador também diminuiu, de 60,65 para 59,36. Então, o Lula caiu aqui pouco mais de 1 ponto. Porém, vejam bem o que aconteceu com o Ciro. No sentido contrário, o Ciro expandiu seu índice de 33,06 para 41,52. Então o Ciro saltou aqui 8 pontos e a senadora Tebet colou nele em quarto, saltando de 29,12 para 37,25, também crescendo aqui algo em torno de 8. Então o Ciro cresceu um pouco mais do que a Simone Tebet. E aqui vai trazer que o candidato do Novo também cresceu, mas menos. Ele saiu de 20,45 para 23,4. E a senadora Soraya Tronic cresceu, mas bem pouco, de 11,68 para 12,77. Então, pessoal, vamos ver. Como a gente tem falado, quando a campanha começa, o clima muda, as pessoas ficam mais antenadas, né, em relação às coisas que acontecem vinculadas aos candidatos. Claro que aumentam também as fake news, tem muitas saindo por aí já, em especial contra Ciro Gomes. O Ciro, que está em terceiro, passa a ser o alvo preferido de lulistas e bolsonaristas, porque estes querem manter a polarização. Então tem observado já, né, blogs lulistas, assim como ditos influenciadores e ditos jornalistas, que às vezes até têm diploma, mas não atuam como tal, né, aí partindo para cima de Ciro Gomes, tentando criar narrativas mentirosas, lamentáveis, de que o Ciro, né, riu da Vera Magalhães. Na verdade, o Ciro riu inicialmente da forma como o Bolsonaro colocou, e muita gente riu também inicialmente, mas depois que percebeu que era um ataque a jornalista, o Ciro não apenas deixou de rir, como depois repudiou a fala, mas, né, petistas, lulopetistas têm tentado aproveitar esse detalhezinho, né, para chamar atenção e tentar desviar do fracasso que foi Lula no debate e de quem se saiu melhor nele, que no caso foi Ciro e Simone Tebet, não na minha opinião, mas naquilo que foi captado por pesquisas, né, e não duvidem, tudo isso faz parte, né, dessa tentativa deles de destruírem a reputação de quem tenta se consolidar como alternativa, não em termos de programa, porque em termos de programa Ciro é disparado muito melhor do que o Lula, mas quem tenta se consolidar do ponto de vista eleitoral contra Lula. Fizeram isso com Heloísa Helena, fizeram isso com Marina Silva e outras lideranças, e é claro que eles tentam fazer isso o tempo todo contra Ciro Gomes, mas a militância do Ciro tem reagido, né, e combatido esse tipo de mentira, né, que vários blogs, vários jornais, panfletos petistas têm insistido em disseminar contra Ciro Gomes, com a grande ajuda de alguns verificados da internet, cujo papel não é politizar, não é informar, não é colaborar com o debate, mas tentar distorcer e desqualificar quem apresenta um projeto, um programa de transformação profunda no nosso país. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, me ajude compartilhando, trazendo mais pessoas aqui para o Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!